A paz do Senhor, meus irmãos. Sou Laerte Santos, servo do Altíssimo, vivo com propósito, anunciar o Evangelho de Jesus Cristo. Hoje eu quero falar sobre um tema de suma importância para as nossas vidas. Eu quero deixar aqui o que Cristo nos ensina como um princípio poderoso que vale para a igreja, que vale para a família, que vale para qualquer instituição e organização e órgão. Se não houver esse princípio, ele está fadado a arruinar, a falir. Porque Jesus nos ensina aqui em Mateus 12, 25, todo reino dividido contra si mesmo será arruinado. Toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Esse princípio é poderoso e muitas vezes os filhos da luz, eles não conhecem ou desconhecem esse princípio. Mas os filhos das trevas, a gente vê que eles usam e utilizam de tal princípio poderoso. Lá em Gênesis, no capítulo 11, quando estavam querendo construir a Torre de Babel, e Deus vai dizer que eles estavam unidos no mesmo propósito e que eles iriam conquistar, que eles iriam realizar o propósito deles por causa do princípio da unidade. Então Deus disse: desçamos e confundamos os homens. E ali houve a divisão das línguas e eles não conseguiram terminar a obra. Muitas vezes o que nós vemos é dentro da casa, pessoas falando línguas diferentes, cada um falando a sua língua, não há entendimento, por isso que ninguém se entende, porque todos querem ter razão, mas não buscamos a paz, a comunhão dentro do lar. Isso também se estende à igreja e que nós precisamos entender que se a gente quer que Cristo seja glorificado, Jesus orou lá na oração sacerdotal: Pai, assim como nós somos um. O Filho falava a língua do Pai, o Filho veio para fazer a obra do Pai, e ele disse que eles sejam um como nós somos um, porque essa é a glória que eu dei para eles, a glória de sermos um em Cristo Jesus. Jesus será glorificado não será na individualidade de uma pessoa. Jesus será manifesto na comunidade, na unidade de propósito. É quando todos nós conseguimos jogar fora nosso orgulho, a nossa vaidade e trabalhar e cooperar no mesmo propósito. É por isso que a igreja primitiva caía na graça do povo, porque era uma igreja uníssona. Era uma igreja que todos tinham comunhão, onde havia ali, eles permaneciam na doutrina, na comunhão, no koinonia, no partir do pão e nas orações. Faziam tudo juntos para a glória do Eterno. E muitas vezes o que nós vemos hoje são pessoas teologizando, cada um debatendo, querendo demonstrar o seu conhecimento, quando na verdade nós precisamos nos ater nos 5 pilares que nos unem. É claro que são muitas igrejas e cada igreja tem a sua liturgia, tem o seu costume, mas 5 pilares eles não podem ser tirados do meio do povo de Deus. Primeiro, somente a Escritura. Se a igreja que você faz parte, ela é uma igreja que ela é bíblica, que ela busca o conhecimento bíblico, que se ela de fato prioriza a palavra de Deus, então isso é de fato um sinal claro de que ela é uma igreja cristã, é uma igreja que está se aproximando cada vez mais da palavra de Deus. Se ela é uma igreja que prega que é somente a fé, que o justo viverá pela fé e não pelas obras, as obras são consequência, mas nós vivemos pela fé, é pela fé. E se ela prega que é somente a graça, que não é obra, que ninguém tem mérito, que somente Cristo, por meio do seu sacrifício, garante a nossa salvação, porque está escrito em Efésios capítulo 2, versículo 8 ao 10, para que ninguém se glorie, somente por meio de Cristo. Se a tua igreja prega que somente há um mediador entre Deus e os homens, não tem Maria, não tem Papa, não tem padre, não tem pastor, não tem bispo, nenhuma liderança religiosa, nenhum homem pode ocupar o lugar que é somente dele. Somente ele é que nos media diante do Pai. Ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por ele. Então, se a tua igreja ela tem esses fundamentos, então ela é uma igreja cristã. Agora, os costumes, as liturgias, isso não é o mais importante. Muitas vezes queremos nos ater em temas complexos, em
Se a igreja vai passar pela tribulação, será tirada, meu irmão, se ela vai passar ou se ela será tirada, isso não é o mais importante. O importante é que a igreja esteja preparada para subir com Cristo. E essa preparação também vem da nossa unidade. Por que o fato do indivíduo ser de outra denominação, você nunca perde a comunhão com ele? E lá no céu, será que teremos placas de igreja? Então muitas vezes que nós levantamos é o nosso orgulho, é a nossa soberba, mas nós precisamos jogar isso por terra, porque o que nós precisamos trabalhar é em prol do reino de Deus. O que importa é o reino de Deus. Quem não é contra nós é por nós, disse Jesus. Quando queriam ali impedir que profetizassem em Israel, Moisés disse: gostaria eu que todo Israel profetizasse. Vamos jogar o nosso orgulho de lado e vamos servir a Jesus com simplicidade de coração. Quando havia uma disputa de quem era o maior, quem é o maior entre nós? Meu irmão, maior entre nós só há um, e o seu nome é Cristo, Cristo glorificado. Então quando os discípulos estavam ali querendo ser um maior que o outro, Jesus pega uma criança e dá uma lição neles, dizendo: aquele que quiser ser o maior, seja como uma criança, seja o menor, sirva a todos. Sabe quem é maior? É quem tem a capacidade de descer. Maior é aquele que tem a capacidade de se esvaziar. Maior é aquele que tem a hombridade de se humilhar e servir os seus irmãos. E esse é apto para ser grande. Porque aquele que se engrandece, esse será abatido por Deus. Então pense sobre isso. Nós somos um só corpo, uma só igreja, um só povo. A igreja do Senhor. Somos uma família. Precisamos trabalhar em prol do reino e não em prol de placas. Pense sobre isso. Só Cristo é Jeová Nissi. Ele é a nossa bandeira. Erga essa bandeira na sua vida e jogue todas as outras no chão.